Sentidos do corpo humano. O corpo humano é dotado de 5 sentidos que são capacidades que nos possibilitam interagir com o mundo exterior. Através de determinados órgãos do corpo, são enviadas ao cérebro as sensações, utilizando uma rede de neurônios que fazem parte do sistema nervoso. Os 5 sentidos são: visão, olfato, paladar, audição e tato. A visão é responsável por enxergarmos, e tem como órgão principal o olho. As principais partes do olho são: córnea, é uma membrana transparente que permite a entrada da luz, e faz com que ela seja focada para a retina. Retina, é a camada mais interna do olho, constituída por 2 tipos de células, os bastonetes, que são células muito sensíveis à luz, e que permitem a visão em condições de baixa luminosidade, e os côneas que são células menos sensíveis à luz, que distinguem cores e tonalidades. Cristalino, estrutura elástica que fica mais espessa para a visão do que está perto, e mais fina para a visão do que está mais distante, ajustando o foco do que é visualizado de acordo com a distância. Ela cresce ao longo da vida e funciona como uma lente que, juntamente com a córnea, direciona a passagem da luz até a retina. Íris, é uma musculatura retrátil que se expande e se contrai, regulando a quantidade de luz que entra no olho através da pupila. Pupila, é a parte escura localizada no centro da íris. É um orifício e sua dimensão é aumentada ou reduzida pela íris. Quando a luminosidade é baixa, a íris dilata a pupila para que seja captada a maior quantidade de luz possível, e quando a quantidade de luz é muita, a dimensão da pupila é reduzida pela íris, diminuindo assim a entrada de luz e evitando que o indivíduo seja ofuscado. O humor vítreo, fluido gelatinoso situado entre o cristalino e a retina, preenche a câmara posterior do olho. Nervo óptico, está ligado à retina. E através dele que são transmitidos os impulsos elétricos ao cérebro, que posteriormente os interpreta gerando assim a imagem que visualizamos. Coroide, tem como funções manter a temperatura do globo ocular, nutri-lo e conduzir o fluxo sanguíneo. Esclera, é o que chamamos de branco do olho, é a camada mais externa do olho, constituída de um tecido fibroso bastante denso e resistente. A esclera protege o globo ocular e a ela estão ligados os músculos que controlam os movimentos dos olhos. O humor aquoso, fluido situado entre a córnea e o cristalino, preenche a câmara anterior do olho. Quando se olha para algo ou alguém, este objeto, ou ser reflete raios de luz. Essa luz entra nos olhos através da córnea e, chegando ao cristalino, é focada de forma nítida sobre a retina. Como resultado desse processo, é formada na retina uma imagem invertida daquilo que é focado. Neste momento, os cones e os bastonetes enviam mensagens ao cérebro e isso desencadeia impulsos elétricos que são transmitidos ao cérebro pelo nervo óptico. O cérebro então interpreta a imagem recebida e está concluído o processo da visão. O olfato. O nariz é o órgão responsável pelo sentido do olfato, ou seja, a propriedade de sentir o cheiro ou odor das coisas. O nariz capta os odores, e envia a mensagem para o sistema límbico, que processa as informações. O processo de percepção dos odores acontece quando o ar que possui as moléculas aromáticas passa pelas fossas nasais e entra em contato com a mucosa olfativa. A mucosa olfativa está localizada no alto da cavidade nasal, e é rica em terminações nervosas. Essas terminações possuem células olfativas, que enviam impulsos ao cérebro para que estes sejam interpretados. O resultado desse processo é a identificação dos cheiros. Mucosa vermelha está localizada na parte inferior da cavidade nasal, e recebe este nome por ser composta por diversos vasos sanguíneos. É formada por glândulas secretoras de muco, que por sua vez são responsáveis por manter a região úmida. Durante um resfriado, essas glândulas produzem muco em excesso fazendo com que o nariz fique entupido. O paladar. A gustação ou paladar é responsável por captar, perceber e interpretar a sensação do sabor dos alimentos ingeridos. O sentido do paladar ocorre através das papilas gustativas, onde estão presentes as células receptoras. Os botões gustativos são receptores gustatórios, localizados na língua, e neles estão agrupadas as células gustativas. As células gustativas são inervadas por neurônios sensoriais em seu polo basal, e existem 4 tipos: células claras, células escuras, células basais e células intermediárias. Os botões gustativos são encontrados nas papilas gustativas sobre o epitélio, e que dão um aspecto rugoso. As papilas gustativas são estruturas responsáveis por captar os estímulos de sabores dos alimentos e encontrados em diferentes regiões da língua. Existem 3 tipos que são classificados de acordo com a sua morfologia. Papilas fungiformes, estão espalhadas em 2/3 da superfície anterior da língua e possuem uma forma semelhante a um pino. Podem apresentar até 5 botões gustativos. Papilas foliadas, possuem formas de folhas que são circundadas por um sulco e estão localizadas na porção da borda posterior da língua. Apresentam centenas de botões gustativos. Papilas circunvaladas, são circundadas por um sulco e ocorrem na porção posterior da língua. Assim como as foliadas, também apresentam centenas de botões gustativos. O estímulo gustativo é realizado da seguinte forma: as substâncias são dissolvidas na saliva, fazendo com que as moléculas consigam penetrar nos poros gustativos. Ao entrar em contato com a membrana plasmática dos pelos gustativos, a despolarização da célula,
pela ação de mensageiros que geram um potencial na célula. O potencial gerador é o impulso nervoso. As fibras gustativas da língua seguem do nervo trigêmeo para o ramo do nervo facial, passando pela corda do tímpano. Passa então por fibras do nervo glossofaríngeo, da epiglote e de outros locais do ramo do nervo vago. Seguem pelo tronco cerebral, ocorrendo sinapse nos axônios e chegando no córtex cerebral onde será interpretado. Tanto os botões quanto as papilas gustativas, com o passar do tempo, tendem a atrofiar e diminuir a quantidade. Audição. A audição permite ouvir. Os seus principais órgãos são as orelhas. O fato de possuirmos uma orelha de cada lado da cabeça, nos ajuda a ter uma melhor percepção da localização da origem do som. A orelha humana é dividida em 3 segmentos: orelha externa, orelha média e orelha interna. As suas principais partes são: pavilhão auricular, parte mais externa da orelha, formada por cartilagens, por onde as ondas sonoras entram no canal auditivo. Canal auditivo, faz a ligação entre a orelha média e o exterior. Martelo, pequeno osso localizado na orelha média, que em uma extremidade está ligado ao tímpano e em outra, a bigorna. Recebe a vibração sonora e a transmite à orelha interna. Bigorna, pequeno osso localizado na orelha média que em uma extremidade está ligado ao martelo e em outra, ao estribo. Estribo, pequeno osso localizado na orelha média, que em uma extremidade está ligado à bigorna e em outra à janela oval. Tímpano, membrana extremamente fina que separa a orelha externa da orelha média. Transmite a vibração das ondas sonoras aos pequenos ossos localizados na orelha média, bigorna, estribo e martelo. Janela oval, abertura que liga a orelha média à orelha interna. Cóclea, também chamada de caracol, está localizada na orelha interna. É um órgão receptor sensível às diferentes alturas de som. É responsável por converter a vibração das ondas sonoras em impulsos elétricos. Nervo auditivo, transmite informações ao cérebro que depois de interpretadas permitem a percepção do som. A orelha externa é o que chamamos de orelha. Através dela são captadas as ondas sonoras do ar, que seguem pelo canal auditivo e logo a seguir passam pela orelha média, localizada mais internamente, fazendo vibrar o tímpano e os 3 pequenos ossos da orelha média, martelo, bigorna e estribo. Essa vibração chega até a janela oval, que faz a ligação entre a orelha média e a orelha interna, que como o próprio nome diz, e a que está localizada na parte mais interna do ouvido. Na orelha interna, também conhecida como labirinto, a vibração chega até a cóclea, órgão cujo interior possui líquidos e pequenos pelos. Com a vibração, os líquidos e os pelos estimulam o nervo auditivo, causando impulsos elétricos que são interpretados pelo cérebro como som. O tato. E através do tato que podemos perceber texturas, temperaturas e sensações de dor. As sensações permitidas pelo tato podem ser percebidas sempre que há contato da pele com o corpo físico. Além de ser o órgão principal do sentido do tato, a pele é também o maior órgão do corpo humano. Ela é composta por 2 camadas que estão unidas entre si, a epiderme, que é a camada exterior, e a derme, que é a camada interior. Toda a superfície da pele é coberta por terminações nervosas. Essas terminações são responsáveis por captar as sensações e transmiti-las aos nervos. Receptores de Meissner, sensibilidade a toques leves. Discos de Merkel, sensibilidade tátil de pressão. Receptores de Krause, receptores térmicos de frio. Receptores de Ruffini, receptores térmicos de calor. Receptores de Vater-Passeni, captam estímulos vibratórios. Terminação nervosa livre, sensibilidade a estímulos mecânicos, térmicos e dolorosos. Ao receber as sensações, esses receptores transmitem a informação do toque ao cérebro que os interpreta, permitindo assim a nossa percepção de textura, temperatura e odor.